revisão do módulo amarelo. Esse módulo nós vamos estudar as escalas cartográficas e os fusos horários. Nós vamos iniciar o estudo com a escala cartográfica. A escala, ela indica a proporção entre o objeto real e sua apresentação na cartografia. Ou seja, quantas vezes do tamanho real deve ter sido reduzido para ser representado. É a relação entre a distância real, que nós utilizamos o Dzão, e a distância representada no mapa, que nós utilizamos o Dzinho. Veja a equação. Lembrando que essa é a equação que nós temos: escala, Dzinho e Dzão. Só que para nós acharmos como os exercícios que nós estudamos esse módulo, nós vamos descobrir apenas a distância real. E como que a gente utiliza? Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar apenas esse módulo? Dzão igual escala vezes Dzinho. Os tipos de escala. Nós temos a escala numérica, que ela é representada da seguinte forma, que a cada 1 centímetro dentro do mapa, ele foi reduzida 500.000 vezes. E nós temos a escala gráfica, ou seja, que a cada 1 centímetro dentro do mapa, nós temos 5 quilômetros, ou 2 centímetros, 10 quilômetros. Vamos realizar 2 exercícios para fixar na memória de vocês. Primeiro, para a gente descobrir a distância entre Belo Horizonte e Vitória. Nós temos a distância gráfica, que ele traz para a gente 4,5 centímetros, e nós temos o valor da escala. E nós queremos o que? A distância real, ou seja, Dzão é o que nós precisamos. Nós temos o valor da escala e nós temos o valor da distância gráfica. O valor da escala que nós temos é esse valor. Lembrando que a gente tem que desconsiderar esse 1 e ficar somente com o valor dos centímetros, a quantidade que essa imagem foi reduzida. A primeira coisa que nós devemos fazer, nós temos aqui 7.700.000 centímetros. Nós temos que transformar esses centímetros em quilômetros. O que a gente deve fazer? Cortar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Cortou os 5 zeros, nós já transformamos centímetros em quilômetros. Nós ficamos com 77 quilômetros, que nós vamos trabalhar a partir de agora. E a nossa distância gráfica é de 4,5 centímetros. O que nós vamos fazer? Multiplicar 77 vezes 4,5. Dzão igual. Como que a gente vai fazer esse cálculo? 77 vezes 4,5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35 com mais 3, 38. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28 mais 2, 30. 5, 8 com 8, 16. 4, 3. Lembrando que aqui nós temos uma vírgula. Se nós temos essa vírgula aqui, nós precisamos descer. Quantos quilômetros nós temos? 346 quilômetros e meio. A distância entre Belo Horizonte e Vitória do quê? 346 quilômetros e meio. E agora, para a gente descobrir a distância do Rio de Janeiro a Vitória, o que a gente vai fazer? Nós já transformamos, a escala permanece a mesma, que é o mesmo mapa. O que a gente vai fazer? Jogar lá de novo. Distância real nós não temos. A escala nós já sabemos o valor, que é 77. E nós temos a distância gráfica, que é de 5 centímetros. O que a gente vai fazer? A multiplicação novamente. 77 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 7, 35. 5, 8, 3. A distância real entre o Rio de Janeiro e Vitória, 385 quilômetros. É simples. Transformou a escala, cortou os 5 zeros, transformou os centímetros da escala em quilômetros, você vai multiplicar pelo valor da distância gráfica, a distância que o mapa traz para a gente. Um outro exercício. Em um mapa cuja escala, ele já trouxe o valor de escala para você.
Então, você vem aqui e já coloca qual que é o valor que ele traz. Já vamos transformar os centímetros em quilômetros. Lembrando como que a gente faz isso, vamos cortar o zero. 1, 2, 3, 4, 5. Nós ficamos com 25 quilômetros. Duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. A nossa distância gráfica, ou seja, o nosso desenho. São quanto? 5 centímetros. E nós buscamos o desão, que é a nossa distância real. Nós queremos saber, então, a distância real. A distância real no terreno entre essas duas cidades é... O que a gente vai fazer? A nossa fórmula. Desão igual a escala vezes desenho. Desão igual 25 vezes 5. Se a gente faz a multiplicação, nós temos 125 quilômetros. Essa é a distância real entre essas duas cidades. Os fusos horários. O globo terrestre estão divididos em 24 fusos. Cada um deles equivalente a 1 hora ou 15 graus de longitude. Lembrando que o meridiano principal do fuso horário é o meridiano de Greenwich. É o fuso de referência à hora oficial do mundo, GMT. Como a Terra gira de oeste para leste, todo horário a oeste está atrasado e todo horário a leste está adiantado em relação a Londres, de onde parte o meridiano de Greenwich. Então, esse é o meridiano de Greenwich, ele marca pra gente 0 horas, se a gente for a partir dele, ele marca pra gente 0 grau. Sempre que nós formos rumo a oeste, menos 1 hora, e sempre que for rumo a leste, mais 1 hora. Então, se você parte a 75 graus oeste e você precisa saber o horário de 75 leste, como que você faz? O exercício provavelmente vai trazer um desses horários para vocês. Vamos supor que aqui seja 10 horas da manhã, a 75 graus oeste, e você quer saber o horário a 75 graus leste. Como que você vai fazer? Como você está vindo rumo a leste, se aqui são 10, aqui você 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui são 20 horas. E se for ao contrário, se aqui fossem 10 horas da manhã, 75 graus leste fossem 10 horas da manhã, qual a hora seria aqui? Nós iríamos o quê? Diminuindo essas horas. Se aqui fossem 10, aqui seria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite. Então, seriam meia-noite do dia anterior. Fuso horário no Brasil. O território brasileiro está localizado a oeste do meridiano e possui 3 fusos horários. O primeiro fuso, tá, que nós temos aqui, que ele pega algumas ilhas, tá? A principal é Fernando de Noronha. Nós temos o segundo fuso, aqui que vocês veem que vem dividido aqui com o verde, que ele pega o Nordeste, ele pega o Amapá e o Pará na região norte, pega o estado de Goiás, Brasília, todo o Sudeste e toda a região Sul, tá? Ele vem a menos 45 graus, que é o horário oficial de Brasília. E temos o nosso terceiro fuso, que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a região norte. Lembrando que 2 estados da região norte fazem parte do fuso de 45 graus, que é o horário oficial de Brasília. Agora vamos desenvolver alguns exercícios para memorizar. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas no dia 3 de março de um ponto A localizado a 30 graus oeste. Você viu que ele te deu a localização. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer para você iniciar o exercício? Ele está te dando os itens e você vai preenchendo para que você chegue ao resultado final correto. 30 graus oeste, nós temos aqui, 30 graus oeste. Qual que é o horário que ele deu a 30 graus oeste? 14 horas. Aí ele continua o exercício, com destino a B, tá? Localizado a 45 graus leste. Então, você sabe que o destino deles é a 45 graus leste. O tempo de voo é de 10 horas. Você sabe que esse trajeto aqui, ele demora 10 horas para acontecer.
qual o dia e o horário de chegada da família ao ponto B. Lembrando que essa família saiu no dia 3 de março, às 14 horas. A primeira coisa que vocês devem fazer é interpretar o que o exercício traz para vocês. Ele traz que ele saiu no dia 3 de março, tá? Às 14 horas, a 30 graus oeste. E ele quer saber o horário de chegada, tá? A 45 graus leste. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer? A troca do fuso. Se quando ele saiu a 30 graus oeste eram 14 horas, que horas eram aqui? 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas. Aí sim você vai jogar a duração do voo em cima das 19 horas, tá? 19 horas. Aí você vai somar as 10 horas. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Só que como não existe 29 horas, lembrando que quando você chega à meia-noite, você deve o quê? Voltar a 1h da manhã, tá? Então, vamos lá. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Você somou aqui mais 10 horas. Então, ele chegou às 5 horas da manhã a 45 graus leste. E ele chegou no mesmo dia ou no outro dia. Se ele saiu daqui às 14 e às 19 era o mesmo dia. Passou a meia-noite, eles chegaram o quê? Às 5 horas no dia 4 de março. Esse é o resultado. Um grupo de estudantes reside na cidade de Rio Branco, no Acre, a 60 graus oeste. Então, você já vem aqui e já vai marcar que o grupo reside aqui. Partiu em viagem de férias para Fernando de Noronha, a 30 graus oeste. Eles saíram daqui e vieram para cá. Esse é o destino deles. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 horas da manhã, então você já vem aqui, já coloca que eles saíram 6 horas da manhã, a um local de desembarque, a hora local do desembarque foi, então ele quer saber o quê? A hora que eles desembarcaram em Fernando de Noronha, certo? Se a viagem teve a duração de 14 horas e 30 minutos, e primeiro você quer saber a hora que eles chegaram aqui, o que vocês devem fazer primeiro? A troca do fuso. Se quando eles saíram de Rio Branco era 6 horas da manhã, e em Fernando de Noronha já era que hora? 6, 7, 8. Aqui já eram 8 horas da manhã. Aí vocês só vão fazer a soma da duração da viagem, que são 14 horas e 30 minutos. 18 mais 14. Eles chegaram às 22 horas em Fernando de Noronha, tá? Essa foi a nossa revisão do módulo amarelo. Lembrando que os conteúdos vocês têm no caderno e também na apostila. Tenham uma boa semana de provas.